Você sabe, depois da vinheta tem informação aqui no canal Som da Repórter. Depois da derrota vexatória contra o Botafogo, o Internacional tem as suas novidades e decisões da direção. E a gente vai falar sobre isso, projetando também o duelo do ano. E isso foi definido pelo próprio Inter, nas palavras do técnico Roger e também da direção, jogo da vida contra o Nacional do Uruguai. Mas antes da gente falar sobre isso, deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder nada, nenhum conteúdo de Inter nessa semana decisiva de Copa Libertadores da América. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos começar esse conteúdo fazendo um resumo do que foi dito após a goleada, após o vexame contra o Botafogo. E eu começo com a entrevista coletiva do técnico Roger Machado, que pela primeira vez me pareceu entender a real dimensão do problema onde o Internacional está metido. O Roger disse que sim, foi uma partida ruim, que a indignação do torcedor é a indignação dele e também dos jogadores, que isso não pode acontecer, que o Inter não pode ser goleado dessa forma, principalmente antes de uma decisão importante que o Inter tem na quinta-feira contra o Nacional. Roger falou sobre os gols sofridos, sobre o alto número de gols sofridos, que isso tem que ser corrigido, que o time não costumava levar tantos gols, mas nos últimos jogos isso tem acontecido com muita frequência e sim é um problema que ele está sim preocupado em resolver para quinta-feira. O Roger também, pessoal, falou sobre algumas das suas decisões. Ele foi questionado pelo Jairo Vink, repórter, na sua entrevista coletiva, sobre 3 nomes: Rohel, Thiago Maia e Luca, sobre as escolhas e o porquê desses jogadores estarem em campo, principalmente o Thiago Maia como capitão. Isso incomodou algumas pessoas, ele que há pouco tempo não era sequer opção no time do Internacional. Vamos por partes. Sobre o Rohel, o Roger discorda da crítica da maioria da torcida, diz que não é um jogador que atua tão mal assim, ultimamente fez bons jogos e até pela questão do lado, né? O Juninho, que era o zagueiro no banco, atua pelo lado esquerdo, o mesmo lado do Vitor Gabriel. Então o Rohel era justificável para o técnico Roger Machado, embora ele não tenha dito ontem que ele fez uma boa partida. Acho que nem teria como dizer isso, a partida do Rohel foi muito ruim. Sobre Thiago Maia, o Roger disse que na Colômbia, para ele, o Thiago Maia foi o melhor jogador do Internacional. Eu não sei se eu concordo com essa ideia do Roger, até acho que não, embora concorde que o Thiago Maia esteve ali, talvez entre os menos piores daqueles jogadores do Inter que atuaram na Colômbia, embora ele tenha falhado no segundo gol, não tenha dividido a bola com o Inestrosa e tenha gerado contra-ataque e o segundo gol da equipe colombiana. Mas enfim, o Roger disse que gostou da partida do Thiago Maia na Colômbia e queria dar mais uma oportunidade a esse jogador, e eu acho que está correto. O Thiago Maia é um reserva hoje do time do Inter, mas é um cara que tem condições de ser titular, entregando aquilo que já entregou no ano passado, e o Roger está certo em tentar recuperar esse jogador. Sobre o Luca, o Roger ele também acerta, na minha opinião, quando diz que na Colômbia o Luca fez uma boa partida dentre aquilo que a gente esperava do jogador. O Valência não entregava nada, o Luca foi lá e entregou alguma coisa, perdeu um gol de cabeça, onde ele podia ter empatado a partida, é verdade, mas teve uma movimentação pelo menos melhor que a do Ener Valencia. O Roger falou o seguinte: olha, se ele foi bem na Colômbia, onde a gente não esperava, eu precisava dar mais uma oportunidade para ele contra o Botafogo. E até acho que ele não fez uma má partida no primeiro tempo, a bola pouco chegou, ele conseguiu segurar algumas bolas, mas não foi, claro, o ideal. Agora, pessoal, quero falar sobre o ponto principal do pós-jogo da partida de ontem, que na minha opinião foi a entrevista do José Olavo Bisol, que estava irritado com as perguntas que foram lhe colocadas. O Jairo Vink, de novo, perguntou ao Bisol sobre uma possível saída do Roger, que muitos torcedores estariam pedindo a saída do treinador. O Bisol considerou um absurdo
que não deve se falar em saída do Roger nesse momento, que eles confiam na comissão técnica e, portanto, a decisão está tomada. Roger não será demitido, a direção do Inter confia no trabalho dele, diz que é o primeiro momento de instabilidade do trabalho em um ano e que o Inter vai dar respaldo ao Roger nas próximas partidas. É claro, tendo um resultado catastrófico no Uruguai, isso pode mudar, mas a ideia do Inter é, claro, remobilizar o ambiente, vencer o jogo da quinta-feira, e isso foi dito em mais de uma oportunidade, tanto pelo Roger como pelo Bisol. Então o Inter tenta essa remobilização, tenta essa partida diferente, o jogo do ano, como foi dito também pelo vestiário do Colorado após essa partida catastrófica no Rio de Janeiro. Quero trazer também, pessoal, uma informação que foi trazida pelo colega Leonardo Oliveira. Ontem, ele que é comentarista da Rádio Gaúcha, mas foi repórter, é repórter, enfim, é um cara também muito bem informado dos bastidores do Inter. Ele trouxe a informação no pós-jogo da Rádio Gaúcha de que o Vitão não deve virar o ano no Internacional, que ele deve ser vendido na janela de julho. E essa informação veio do staff do jogador, que estaria já pensando que a transferência do Vitão teria já passado do ponto, que o Vitão já teria inclusive que ter saído do Internacional por uma questão de carreira, de projeção de futuro, jogar no mercado europeu, deixar dinheiro também no clube. Então, o staff do Vitão entende que já passou da hora dele se transferir e o deadline, digamos, o período final, a linha final, seria na metade dessa temporada, na janela quente do futebol europeu, e que o Inter já estaria sabendo dessa possível transferência. Então o Inter pode e deve, segundo Leonardo Oliveira, perder o Vitão na janela do meio do ano. Isso é uma péssima notícia, pelo menos pensando no time. Claro que vai trazer valores, vai trazer dinheiro ao clube, isso sempre é importante. O Inter precisa de vendas, não tem o que fazer, sobrevive dessa forma, vendendo jogadores, mas terá que encontrar uma reposição na metade do ano, a saída do Vitão, porque hoje, por exemplo, vocês viram quem era o reserva do Vitão, o Rohel, que inclusive não deve permanecer no Inter na metade da temporada. Então, o nome deve ser contratado em julho para substituir o Vitão, caso de fato essa transferência seja concretizada. Quero terminar esse conteúdo, pessoal, falando sobre outras duas situações que foram faladas no vestiário do Internacional. Primeiro, Alan Patrick estava com a delegação lá no Engenhão, passou pela zona mista, conversou rapidamente com a reportagem que lá estava e disse que está 100%, zerado para a partida de quinta-feira, não sente nada no músculo da coxa, lembrando que ele foi dúvida para a partida contra o Atlético Nacional, ontem foi poupado, então tá 100%, vai para o jogo na quinta-feira com o restante do time do Internacional, uma boa notícia em meio a tantas ruins. E o Ronaldo, volante do Inter, falou também após a partida na zona mista e disse achar que o problema não é tático, que o Inter está assim tomando muitos gols, mas que na partida contra o Botafogo foram erros individuais dos jogadores e que eles se cobram muito em relação a isso, que ele sabe que é inadmissível o resultado de ontem, que o Inter não pode levar 4-0 da forma que levou. Então, pelo menos o vestiário está ciente da situação e sabe que o jogo da vida é a quinta-feira contra o Nacional do Uruguai. Enfim, o Inter promete mudança de postura, promete tentar corrigir os seus erros até quinta-feira, duelo contra o Nacional. Você está confiante na virada de chave do Inter ou acha que vai ser mais do mesmo, que o Colorado não vai conseguir um bom resultado em Montevidéu? Aliás, amanhã estou embarcando para a capital uruguaia, onde irei contar essa história pela Rádio Bandeirantes, também trazendo, claro, detalhes para vocês aqui no canal Som da Repórter no YouTube. Por isso, se inscreve aqui embaixo para não perder nada, nenhum conteúdo da viagem, do jogo do ano do Internacional. Deixe teu like nesse vídeo, ativa as notificações e eu volto no próximo conteúdo, ainda hoje, para a gente falar mais de Internacional. Valeu e até a próxima!